bom. Ah, parece que é novo, né? Eu tô achando também. Agora não pode falar mais nada, senão sai lá. Bom dia a todos. Já que nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Lembrando do jogador Gerson. Gerson, craque da seleção de 70. 6 anos depois fez um anúncio de cigarros da companhia Vila Rica e falava que gostava de levar vantagem em tudo. Agora, quase 30 anos depois, essa expressão sumiu, né? Mas eu, que chamo Gerson também, passei a infância, a adolescência, dali por diante, né? Ouvindo assim, se eu também gostava de levar vantagem em tudo, porque me chamava Gerson, né? Um dia um fulano aí me perguntou se não era meio difícil ter esse nome depois da lei de Gerson. Mas enfim, estou falando tudo isso por causa do título de hoje, Peregrinações de Davi, porque na verdade o nome Gerson antecede o jogador Gerson, antecede aquela lei de Gerson, que parece que agora as pessoas estão até se esquecendo, porque já se passou uma geração. Antecede a todos nós e remonta a Moisés peregrinando no deserto. Ele resolveu chamar o filho dele de Gerson, porque Moisés era peregrino em terra estranha. E aqui nós estamos vendo, então, nesse texto, nessa seleção de textos, em 1 Samuel, as peregrinações de Davi. Davi, que, portanto, havia sido ungido rei de Israel, mas, a despeito da sua unção como rei, né, quem viu a unção, quem participou disso foi Davi e Samuel, não foi uma cerimônia perante toda a população. Então Samuel sabia que Davi era aquele que Deus havia escolhido. Davi sabia que Deus o havia escolhido para um propósito. Mas ele não estava confirmado. O rei de Israel era Saul. Saul que também havia sido ungido, portanto Saul era ungido de Deus. E nessa situação meio indefinida, Davi peregrinou, como todos nós aqui, peregrinando em terra estranha. Eu coloquei esse versículo de Hebreus, que é um que eu usei em outra ocasião aqui, na ocasião passada, versículo que eu gosto muito, em Hebreus capítulo 13, que sumariza bem a nossa situação aqui. Nós não temos cidade permanente, mas buscamos a cidade, a Nova Jerusalém, que há de vir. Somos todos peregrinos e essas peregrinações de Davi, inclusive da maneira como elas são relatadas no livro de Samuel, elas mostram exatamente isso, que nós não temos cidade permanente, nós aspiramos a alguma que há de vir. O outro texto é um texto que vai além dos capítulos que a gente olharia hoje, mas é um texto muito interessante que soma em cima desse pensamento. Na verdade, são dois aqui, na hora de passar do meu editor para o mostrador aqui da igreja, eles concatenaram, mas são dois textos que falam, primeiro, que Davi foi aquele que conquistou a cidade dos Jebuseus, que era Jerusalém. E lá naquela cidade ele tomou para si a fortaleza que ficava no alto do monte, o Monte Sião. E essa é chamada da cidade de Davi, a cidadela de Davi. E lá que eventualmente viria a ser o templo. Mas não no tempo de Davi. Porque Davi quis construir uma casa para Deus, mas a resposta de Deus foi o seguinte: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo.
nosso próprio Deus falando que nesse mundo ele habitava em tabernáculo. O reverendo Fernando uma vez fez um sermão interessante sobre o Evangelho de João, né, que fala que o Verbo habitou entre nós. Essa palavra habitar, em João, poderia ser interpretada como o Verbo que é Jesus tabernaculou, ele montou uma habitação entre nós, né? O Verbo tabernaculou entre nós. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Vamos ver esses textos, mas antes eu pedi a Maria Silvia que nos faça uma oração para introduzirmos a aula. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado porque o Senhor pôde nos trazer aqui para a gente ouvir da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abrindo nossos corações, nossas mentes, para que a tua palavra, Senhor, fique conosco e seja levada no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos. Abençoa, Senhor, esta aula, abençoa o Gerson na condução desta aula e que nós possamos ter um dia na tua presença com a paz do Senhor. Perdoa, Senhor, também os nossos pecados, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito se comenta de Davi ter sido ungido segundo o coração de Deus. Saul, de fato, foi ungido, né? Foi ungido como tal, um rei de Israel, mas ele foi aclamado pelo povo, né? Mas com Davi não foi assim. Davi não veio de uma aclamação popular, mas veio de uma escolha de Deus, né? Então, devemos ter visto aqui, eu não estava aqui na ocasião, mas devemos ter visto da unção de Davi, que Samuel foi levado à terra de Jessé e lá ele vai conhecendo os irmãos de Davi, ele procurando identificar quem é aquele que Deus havia escolhido, né? Porque Samuel foi enviado lá e quem que ele deveria identificar como ungido. E Deus adverte a Samuel que os critérios de Deus são diferentes, porque Deus vê o coração. E aí, por fim, aparece Davi, quase esquecido, né? Porque ele estava no campo, ele era o menorzinho dos irmãos, não tinha idade ainda para ir na batalha, então, quando os israelitas foram lutar com os filisteus, Davi não foi, ficou para trás, né? Foi depois lá levar um lanche para os irmãos, porque, portanto, era muito jovem, né? E então esse que quase esquecido era aquele que Deus via o coração. Esse texto de Atos 13, 22, ficou um texto meio emblemático de tudo isso, que é o discurso de Paulo no começo da sua viagem, das suas viagens missionárias. Então, diz o seguinte, então o povo, 21, versículo 21, Atos 3, 21. Então eles pediram o rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Versículo importante esse, que na verdade concatena esse momento da unção de Davi com o momento da rejeição de Saul, que está em 1 Samuel 13. Samuel 13, 8, no
no começo desse trecho, o subtítulo aqui da nossa tradução diz o seguinte: Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Então, Saul aqui usurpando a missão do sacerdócio. É uma avenida perigosa que Saul, não só perigosa, mas reprovável, né? Condenável, de fato que ele foi condenado aqui, mas a qual, que se tivesse persistido, né, essa junção do rei com o sacerdócio, né, que rapidamente traz a imposição da ideia de que o rei é divino, né, o que era uma percepção reivindicada por muitos, inclusive mais tarde, na época de Jesus, pelo Império Romano, né. Então era algo que, de fato, ia radicalmente contra aquele plano que Deus tinha para Israel. Só tinha um que podia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Esse é Jesus. Mas Saul quis ser. Então diz Samuel a Saul, versículo 13: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui sabia Saul, portanto, de que a sua linhagem não persistiria. O homem que lhe agrada, diz a nossa tradução, é uma que algumas versões vão dizer um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, a tradução segundo o coração de Deus está mais perto da palavra original que a nossa tradução denomina por agrada. Agrada dessa maneira, porque se alinha com Deus, né? Então está aqui o texto que Paulo se referia, segundo o coração de Deus. Agora nós temos um problema. O problema que vem da vida do próprio Davi. A vida de Davi, como a gente conhece de várias histórias, é uma vida conturbada, né? Talvez o episódio que mais ficou famoso nessa conturbação foi o episódio de Davi e Batseba, em que a coisa começou errada e, como é muito comum num padrão de erros, um erro leva o próximo leva o próximo, o próximo leva o próximo. No final das contas, a situação estava um verdadeiro desastre. E ainda desastre sobre desastre, o próprio Davi não se deu total conta de quão desastrosa era a situação. De tal maneira que o profeta Natan foi contar desse episódio do adultério de Davi para o próprio rei, e o rei não entendeu a parábola que o profeta contou, né? O profeta contou uma parábola, isso vai ser um assunto para depois, mas eu estou falando porque é importante nessa discussão do Davi segundo o coração de Deus. O profeta conta uma parábola e Davi não entende. Ele não entende e é preciso que o profeta diga: estou falando de você, para Davi fazer a associação. Mas, enfim, isso mostra que Davi teve uma vida conturbada, mas não só isso. Esses textos pelos quais a gente passa hoje, mostra Davi visitando o sacerdote Aimeleque. Ele chega lá e diz assim: estou em missão oficial, estou em missão secreta. Faço parte do serviço secreto do rei, então eu estou aqui fazendo um trabalho que ninguém sabe. E ele, fugitivo, né? Ele vira para o sacerdote e fala assim: tem uma arma aí? Porque eu saí muito secretamente, então estou desarmado. O sacerdote vira assim: tem espada com a qual você se armou para enfrentar o Golias. E Davi fala: então me dá essa espada. E com isso, é assim que ele se posiciona com relação ao sacerdote, né?
Eu diria que a Bíblia não elabora demais, mas eu diria que é mais do que natural que Aimeleque, tendo ouvido tudo isso, né, tenha entendido que ele precisaria fazer tudo que tivesse ao seu alcance para permitir que Davi continuasse fazendo o que quer que fosse tão secreto que ele estava fazendo. A tal ponto que Davi está com fome e a única comida que tem lá são os pães consagrados, os pães do altar, os pães da proposição. E o sacerdote faz um julgamento de prioridades e dá os pães para Davi e os seus colegas lá que estavam juntos. Bom, Saul fica sabendo de tudo isso e, ao saber, fala assim: você protegeu o meu inimigo, agora você e todos da sua casa vão morrer. Então Davi vai lá, mente para o sacerdote, e a mentira tem consequências. A consequência não veio exatamente para Davi, veio para o tal do Aimeleque, que nem sabia que estava entrando numa rede de mentiras, porque ele tomou tudo como verdade. Bom, esse é um caso, né? No fim, só um sobra, que é Abiatar. A gente até entende hoje que uma das razões que essa história foi registrada é porque essa história dá início ao relacionamento entre Davi e Abiatar, que depois vem a ser o sacerdote no tempo de Davi. Abiatar e Zadok, que era filho de Abiatar. Os dois que trazem a arca para Jerusalém. Então, que história conturbada essa, né? Mas não é a única, né? Aí ele vai fugir de Saul, porque diante dessa situação de fugitivo, depois que ele ouve que Saul foi ao extremo de matar toda a linhagem de um sacerdote, ele percebe que Saul está realmente sério em encontrar Davi e dar fim à vida de Davi. Davi foge então para o reduto que ele acha que é o mais seguro possível, que é justamente no território inimigo. Então vai para a terra dos filisteus. Irônico, Davi, que mata o gigante dos filisteus, o herói dos filisteus, vai se esconder com os filisteus. E lá, o filisteu, rei da cidade, né, porque, na verdade, a Filístia era não só lá, mas naquela época era comum isso, né, que os povos eram combinações de cidades, né? O rei de Gate, que era Aquis, nesse território, ele vê Davi e ele meio que se assusta, meio que se intimida com Davi, meio que se prepara para se indispor contra Davi. E Davi, vendo que lá não é bom reduto, ele se finge de maluco na frente do rei. Vários desses episódios que eu estou contando aqui depois são alvos de salmos que a gente vai ler, salmos lindíssimos. Salmos de extremo conteúdo espiritual, mas as histórias são histórias muito conturbadas. Então, Davi vai lá e foge do rei, mas foge através dessa artimanha esquisita, né, de se fingir de louco. Mais tarde, ele vai voltar para esse mesmo rei, e a Bíblia conta o detalhe, né, que Davi, pensando consigo mesmo, decide se abrigar com o rei de Gate, Aquis, o rei de Gate. Então, a Bíblia fala de tantas ocasiões em que Davi consulta ao Senhor, né, consulta principalmente através do intermédio do sacerdote, né, mas dessa vez ele vai pensando consigo mesmo. E lá, portanto, ele é visto como alguém com quem eles contam que vai lutar contra o seu próprio povo, contra a própria Judá. Davi tem que elaborar uma artimanha para enganar os dois lados, né? Então ele vai atacando cidades que não são nem dos filisteus, nem dos judeus, e vira para o rei, sempre mentindo, falando: eu destruí mais outra cidade dos judeus. E aí o rei dos filisteus fica contente. O outro episódio em que Davi encontra sua esposa Abigail, também é um episódio curioso, né, em que Davi, que já não é mais só Davi, e não é Davi mais um grupo pequeno, mas é Davi e o seu bando de 400 ou 600,
ele se vira lá para um feudo de um tal que era meio poderoso, que era Nabal, e ele fala mais ou menos assim para Nabal: olha, eu tenho evitado que os seus pastores sejam salteados, que você entre em perigo, tudo mais, agora cuide bem de nós. No fundo, não é um discurso tão diferente da máfia siciliana, né, que ia para os comerciantes da Sicília. É assim que começou a máfia lá na Sicília, né, falando assim: olha, vocês precisam de proteção, então estamos aqui, nós, a máfia, protegendo o seu comércio. Agora vocês têm que pagar por isso. Esse é Davi, segundo o coração de Deus. Será mesmo? O que significa isso? Será que é esse o nosso modelo para entendermos o que é alguém estar segundo o coração de Deus? Como é que a gente concilia esse Davi que a gente vê nesses relatos com essa frase? Como é que a gente concilia com todo esse histórico, né? Jesus, o filho de Davi. Quem que quer ajudar aqui a nossa discussão com uma opinião? O Basílio, peraí, deixa eu passar o microfone. Na realidade, a gente tem a tendência de achar que o pecado dos outros é pior que o nosso pecado, né? E então coloca esse referencial para: não, eu não sou assim, eu nunca fiz isso. Mas para Deus não é isso que conta. Eu acho que a questão é: você está olhando para mim ou você não está olhando para mim? Porque pecadores somos todos. Só sintetizando assim, para ajudar um pouquinho o Wagner, talvez agora ele possa dar alguma opinião. mas é por isso, é mais fácil jogar pedra do que... Quer dizer, realmente, Davi não era o bom mocinho da fita, né? Não era um bom mocinho da fita. Não era. Mais tarde, numa maneira meio reflexiva, né, o cronista, o autor de Crônicas, né, vai dizer que Davi não pôde construir o templo porque tinha muito sangue nas mãos. Porque Davi foi guerreiro, e guerreiro daqueles que, quando ia guerrear, não simplesmente entrava na batalha, decidia quem ganhou, cada um para o seu canto. Depois que vencia a batalha, ia lá e dizimava o resto da cidade, né? Tomava todos os despojos, era mestre em despojar, né? Por isso que ele acabava gerando uma companhia, né, de aliados, mesmo sem rei, um bando de 600, ele tinha um séquito, né, que o acompanhava, mas não era uma questão ideológica, era uma questão de pilhagem, né? Era assim que ele agregou um bando, né? Que lá, vamos achar esse texto, que esse texto é interessante. Está justamente nesse período aqui que estamos estudando, 1 Samuel. (22). 1 Samuel 22. A gente estava falando, né? Davi foge para Aquis, rei de Gate, no 21. Lá ele se finge de louco, espumando. E aí depois ele aproveita o momento do riso do rei para fugir. Começa o dia 22, capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Essa é a turma de Davi. Então não era bem uma questão ideológica. Nós vamos ficar com aquele que Deus ungiu. Ninguém sabia dessa unção. Eram uns endividados. Já que não tinham nada a perder, vamos ser mercenários aqui com Davi. Quem mais quer comentar?
sem comentários. Eu acho, o único episódio no qual eu lembro de alguma coisa é o de Batseba. Aham. Então, ele tem o filho morre, e ele se entristece, fica naquela situação, mas depois dessa união nasce Salomão. Então, foi uma maneira de Deus fazer justiça através de uma injustiça. Uhum. Então, esses outros fatos que você colocou aí, todos, precisa ver o que resultou de cada uma dessas situações. Porque, se você for olhar realmente ao pé da letra, não tem motivo para ele ser considerado segundo o coração de Deus. Uhum. Agora, pode ser que Deus se utilize para justamente essa finalidade. Pode ser que Deus molde o coração, né? Alguém ia falar aqui, não? Molde o coração, né? Já que coração nenhum está pronto. E se Deus moldar esse coração? Quem mais? Segundo o que Deus quer, concorda? Fala de novo. Se você parte do pressuposto que Davi não era a pessoa, não, era igualzinho a todos nós, essa que é a verdade, e ele era considerado segundo o coração de Deus, quer dizer, Deus se agradava de Davi, e que com esse coração, Deus, como você falou, Deus molda o coração. Então, na realidade, todos nós somos segundo o coração de Deus, porque Deus pode nos moldar também. É uma questão de verificar se nós estamos incluídos no plano de Deus para alguma coisa que Ele necessite moldar o coração. Uhum. Né? Se Deus acha que você é a pessoa adequada para uma determinada tarefa, não importa como é o seu coração, Ele molda o seu coração, como fez com o de Davi, porque Davi não valia um tostão furado pelo jeito. Não, Davi... Bom, aí que está. Davi mostrou o seu virtuosismo, né? Mas ele também mostrou a sua pequenez. Exato. Né? Humanos como nós, né? Humanos como nós. Então a gente vê os dois lados e vê muito fortemente. Aliás, Davi parece assim uma história italiana, assim, cheia de emoções extremas, né? Não é assim tudo no mais ou menos no mesmo nível, né? Não, tem extremos. Então, Deus trabalhou nesses extremos. Agora, alguns pontos que a gente precisa considerar aqui é como Davi reagiu aos outros extremos. Esse do episódio de Nabal é um episódio interessante. A gente vai ter que voltar para ele depois para ler com calma. Mas esse é um episódio interessante, em que ele começa como, a gente estava brincando aqui, né, como um mafioso. A esposa de Nabal vai lá e faz um ato lá pedindo clemência. Um agrado, né? Mas o agrado é um pedido de clemência. É interessante, muito interessante essa história, porque até aquele ponto não se fala de Deus. A história vai acontecendo assim, Davi vai lá, manda falar com Nabal. Nós vamos chegar nessa história, porque essa a gente precisa olhar. Mas depois disso é que Deus é invocado. E invocado para dizer, por seu intermédio, Deus impediu que eu fizesse uma tremenda, uma bobagem. Então esse é o coração de Davi. Mas Deus trabalha nesse coração. O texto de 1 Samuel 23 é um exemplo, está segundo lá, está tudo segundo, mas é tudo primeiro, viu? Eu errei na hora de compor o slide. 1 Samuel 23, isso
que dá computador moderno. A gente copia uma coisa de um ponto e outro, copia tudo errado, né? É 1 Samuel 23. Mas é uma história inteira de uma cidade que foi oprimida pelos filisteus, que é a cidade de Keila. E Davi vai lá e liberta. Davi vai e liberta essa cidade sem nenhuma agenda pessoal. Ele não está fazendo isso como passo para ficar mais importante. Ele está fazendo isso porque ele se sentiu chamado para libertar. Agora, para libertar aquele que era o povo de Deus, né? Agora, ao fazer isso, ele está cercado de um pessoal, como a gente falou, meio mercenário, né? Que está perguntando, será que vale a pena isso? Então, o que faz Davi? Davi não vai com a cara e a coragem, ele vai com a bênção de Deus. Vamos ler esse texto, porque esse é um texto interessante de tudo que está acontecendo, essa dinâmica de viver do jeito que Davi estava vivendo. 1 Samuel 23. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras, ou seja, as bordas da cidade. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Eles têm medo em Judá porque eles já estão em território próximo do poder de Saul. Eles já estão se expondo lá. Na hora que eles vão fazer isso daí, aí que eles podem estar fazendo um ato nobre, mas um ato em que os colocam completamente à mercê de Saul. Lógico o pensamento deles. Eles não estavam errados na sua lógica. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor respondeu, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Deus não fala nesse momento, desce a Keila e não se preocupe com Saul. Ele vai lá, desce a Keila e cumpre o propósito ao qual você está sendo chamado. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal na mão. A estola sacerdotal aferia a posição de sacerdote. É isso que está implícito nessa discussão aqui da estola sacerdotal, né? Então ele estava agindo como um sacerdote. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Deus o entregou nas minhas mãos. Aqui não é Deus falando, mas Saul dizendo que é isso que Deus falou. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem àquele e cercassem Davi e seus homens. Veja que então os companheiros de Davi estavam certos. Eles falaram, olha, isso aqui vai dar problema. O problema que eles falaram que ia dar, aconteceu direitinho. Então Saul mandou chamar... Não, desculpe, esse eu já li. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele. Davi estava aqui hóspede daquele povo que tinha sido libertado pelo próprio Davi, né? E aqui vem a resposta, vem a pergunta de Davi, esses que eu libertei, esses vão me entregar para Saul? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão.
Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Se foram peregrinando. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Então, está aqui o coração a que Paulo se refere, a que Deus se referiu quando indicou a Samuel para ungir a Davi. É o coração de quem se volta para Deus. Não é o coração de quem é perfeito. O coração de quem vai ser feito perfeito pelo nosso Deus. É o coração de quem se volta para Deus. Ele se volta para Deus para pedir ajuda a Deus, e ele não se põe contra Deus diante dos desígnios de Deus, mesmo que esses desígnios sejam desfavoráveis. Né? O exemplo do Wagner, né? Ele teve um filho com Batseba, esse filho adoeceu, e Davi orou, para que esse filho fosse curado. Finalmente o filho morre. Depois que o filho morre, o que faz Davi? Quebra todas as coisas, a mobília, os vasos ao seu redor, num acesso de fúria? Não, ele se levanta e prossegue com a sua vida, porque ele entendeu que aquilo era desígnio de Deus. Desígnio imutável, né? Agora, esse que se foi não volta mais, só eu que posso ir para onde ele foi, né? Diz Davi acerca da morte do filho. Davi não se vira contra os desígnios de Deus. E aqui tem outro episódio que é o episódio que acontece, na verdade, 2 vezes. Então, são 2 episódios. Né? Por 2 vezes, Saul se vê inadvertidamente nas mãos de Davi. E nas 2 ocasiões, o consenso é o mesmo que esse de Davi. Veja esse versículo que a gente leu, né? Diz o seguinte: o que falou Saul, versículo... onde é que está? O versículo eu li aqui. Versículo 7. Disse Saul: Deus entregou a Davi, né? Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul vê aquela situação e fala: Deus o entregou para mim. Agora, Saul já tinha sido avisado por Samuel do quê? Que Deus havia escolhido um outro, que Deus havia escolhido a Davi. Então Saul já tinha sido avisado que contra Davi ele não poderia levantar a mão. Não seria Deus, portanto, que o haveria de entregar a Davi. É uma contradição, Saul devia saber disso. Mas ele preferiu se apoiar na lógica do momento. Né? E aqui está o versículo 24, capítulo 24, desculpe. Davi escondido numa caverna, e lá entrou Saul também. Diz o versículo 3. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia ao qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Veja a semelhança desses 2 textos. Eles são completamente paralelos. Né? Agora, o que diz Davi? O que faz Davi? Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Olha o que vai acontecer no versículo seguinte. Sucedeu, pois,
porém que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Senhor aqui com letra minúscula é o Senhor, o rei de Israel, né? Ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul, retirando-se Saul da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então veja que Davi vai lá e corta a orla do manto. E diz que aquilo agitou o coração. Esse agitar o coração não explica exatamente o que foi que Davi raciocinou. A gente pode imaginar um pouco, né, dada a situação. Mas não diz. Não diz. Mas o fato que aquilo que ele fez, que não foi atentar contra Saul, né, mas foi estabelecer uma marca de que ele estava plenamente capaz de fazer o que ele decidisse fazer, né? Não havia empecilho, não havia obstáculo. Cortar a orla do manto caracterizou isso, mas também caracterizou aquele pensamento mais profundo que ele tinha. Que ele não podia levantar a mão contra o ungido do Senhor. Na verdade, esse é um momento pivotal aqui na vida de Davi, porque é esse momento que estabelece o que é ser rei em Israel, verdadeiramente. E esse pensamento de que o ungido do Senhor é o ungido do Senhor, que ele há de prevalecer, é um pensamento, portanto, profético, né? Mais tarde o reino se divide, e aí um se levanta contra o rei e vira rei, o outro se levanta contra o rei e vira rei no reino de Israel, chamado Reino do Norte. E logo esse reino entra em decadência, porque eles não perceberam a essência desse texto. Mas na essência desse texto estava um princípio de linhagem real, mas estava também a esperança do povo no ungido do Senhor, que se Deus ungiu alguém é porque Deus vai executar um propósito através desse alguém. O Salmo 2 é um salmo muito interessante, é um salmo profético, muito usado, principalmente no livro de Apocalipse. Um salmo belamente musicado, naquele oratório Messias de Handel, vem um pouco antes do Aleluia. O Aleluia a gente conhece, esse daqui a gente não conhece tão bem, mas é uma peça muito bonita, aliás, para uma voz de baixo. Mas diz o seguinte, o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com varas de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Um salmo emblemático, né, que vai falar do embate final entre Jesus e as forças deste mundo. E as forças deste mundo que não são meramente as forças deste mundo, mas agem segundo o pensamento do maligno. E diante desse embate, ri-se aquele que habita dos céus. O Senhor zomba deles. É uma concepção acerca do ungido de Deus, trazendo o propósito de Deus,
que verdadeiramente só pode ser atingida na pessoa de Jesus. Mas nesse momento, Davi, na caverna, ele apontou para Jesus, dessa maneira. Contra o ungido de Deus não se levanta a mão, porque esse sim tem a mensagem do Senhor. Bom, esse é o coração. Esse é o segundo coração de Deus. Não é uma questão de acertos e erros, porque todos nós acertamos e erramos. Mas é uma questão de se voltar para Deus e não se voltar contra Deus. Oi, deixa eu pegar o microfone aqui. Onde é que está ele, hein? Escuta, Davi, ele não entrou em toda essa situação aí, depois que começou a ser perseguido por Saul? Como assim? Pergunta de novo, não entendi. Porque Saul não aceitou ele como ungido e começou a perseguir Davi, né? E Davi teve que tomar um rumo, né? Não foi ele que começou a entrar nessas guerras por conta? Então, Saul, na verdade, tudo começou porque Saul teve inveja, né? Saul, no começo, viu Davi como um potencial herói. Então, quando Davi diz que vai lutar contra o filisteu Golias, né? Saul vai lá e fala assim, então, se é você, vá você, deixa eu te equipar aqui ao máximo. Né? Oferece armadura. E, no fim, Davi fala que aquela armadura não serve para ele. De fato, tem um paralelo, não entendo que é nada profético, mas é um paralelo bonito com o que depois Paulo vai escrever, revestivos da armadura de Deus, porque aquela armadura de Saul não servia. Então, Davi se despoja da armadura. Naquele momento, Saul está vendo Davi como o herói, né? Mas depois que ele é celebrado como herói, ele é celebrado como um herói mais heróico que o próprio Saul. Quando Saul ouve isso, ele tem uma inveja mortal, né? De fato, essa inveja que vai acompanhá-lo até a morte, né? Mas, eu não sei, não entendi bem o ponto aqui, mas eu acho que não era nenhuma deliberação tão racional de Davi, foi mais uma reação emocional de Saul, foi mais uma reação emocional de Saul. E também não foi tão planejada por Davi. Davi fugiu. E, aliás, um ponto interessante, que é um que eu ia fechar depois, mas já posso falar agora, né? Um ponto interessante desses textos de Samuel que falam dessas peregrinações de Davi, é que não tem uma linha mestra. Não é uma história didática, assim, que acontece isso, depois aquilo, e cada coisa que vai acontecendo vai se somando para ter um ponto, para ter uma moral da história. Essas peregrinações de Davi, elas registram o que aconteceu. E, de certa forma, com isso, elas tornam um paralelo interessante para as nossas próprias vidas, né? Não existe necessariamente uma linha mestra entre uma coisa que acontece hoje, que você, enfim, você teve um momento aí de alegria na sua vida, aconteceu que nasceu um filho, ou então a família conseguiu comprar uma casa, uma coisa assim. Em outro momento que teve uma doença. Qual que é a linha mestra entre comprar uma casa e ter uma doença? Não tem por si só, mas tem a linha mestra. Tudo isso fala de uma peregrinação, de nós não termos a cidade permanente, mas aspirar uma que está por vir. E em peregrinar, Deus molda o nosso coração. Esse é o ponto, né? Esse é o amálgama dessas histórias, e não assim tentar construir moral sobre moral, aí no final, que nem as histórias lá, as fábulas de quem? Lavoisier, lá, né? Não, qual que é? Esopo. Exatamente. As fábulas de Esopo, que constroem uma historinha para no final chegar na moral da história. Não é isso aqui.
É mais perto da nossa realidade e, por isso, até mais bonito. Mas eu acho que o Nelson quis dizer... Será que está desligado? Está desligado, peraí, um momentinho. O que o Nelson quis dizer é que essa história toda de Davi não começa justamente com essa ação, com essa inveja de Saul. Uhum. Aí ele se viu em situações que ele tinha que dar os pulos dele. Sim. Então ele, vamos dizer assim, o camarada está me atacando, está me perseguindo, eu vou sair correndo, eu vou atacar, vou mentir para aqui, vou mentir ali. Então ele não tinha... É isso mesmo, Nelson? É isso. Aliás, tem um ponto interessante, né? Uma vez eu estava discutindo esse texto, numa aula de escola dominical, e isso foi nos Estados Unidos, e tinha um veterano de guerra, ele tinha servido na Segunda Guerra Mundial, então ele falava com muito mais autoridade do que eu, né? E chegou nesse texto em que Davi mentiu para o Aimeleque, que era o sacerdote, né, o pai do Abiatar, e o tal lá virou e falou assim, mas é claro, aquilo era clima de guerra, né? Em guerra você tem que fazer o que você tem que fazer para sobreviver. Esse ponto por si só merece uma outra aula de escola dominical, que inclusive eu e o Geraldo discutimos aí por causa de um teólogo que viveu os dias de guerra, né, e tomou umas decisões interessantes da gente ponderar. Mas, enfim, essa foi a reação do veterano de guerra quando teve esse texto, né? E, de novo, como ele serviu na Segunda Guerra Mundial e eu não me senti nem um pouco capacitado a debater o assunto com ele. Mas acho que é esse o ponto, então, né, que está sendo dito. O exemplo de Keila é um exemplo bonito. Esse último exemplo é um exemplo bonito, mas que começa feio. 1 Samuel 27. O que diz o versículo 1? Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os termos de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Bom, a gente pode dizer, dada a situação, Davi tinha que se virar, né? Mas para e pensa um pouco, compara esse versículo aqui com alguns salmos, a gente não precisa nem citar algum em específico, mas pode citar vários, né? Mas que tal dizer, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. A gente vê em vários salmos de Davi, ou também se não é de Davi, são salmos, mas a gente vê tantos deles, esse pensamento de que Deus é proteção absoluta. Independente de que deliberação Davi fosse tomar nesse momento, né, mais do que o que ele fez, aqui está expressando o que ele pensou, e o que ele pensou está tão oposto desses salmos, né? Outro salmo que eu acho que nem é de Davi, que é o 91, que é tão usado hoje para meio que autoajuda, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, né? Permanecerá. Olha a noção do que nós vemos do Salmo, que vemos nos Salmos, da proteção de Deus e proteção que não nos deixa exposto a nenhum perigo. E aqui diz Davi consigo mesmo, né? E, olha, já que está a situação, deixa eu ver o que é o melhor para eu fazer para que eu me safe do perigo.
Então, é o que eu quis dizer, que a história não começou bem, né? Então, ele vai se refugiar para onde? Justamente aos cuidados daquele que foi o rei, ao qual algum tempo anterior, talvez alguns anos antes, ele se fingiu de louco. Agora não era mais louco, mas também a essa altura do campeonato, o rei Aquis já sabia que Davi não era louco coisa nenhuma, que aquilo foi só fingimento. Como político, que certamente o Aquis era, isso a gente vai ver nesse texto, como bom político, ele tratou a situação do que ele viveu antes, né, que ele foi enganado por Davi, politicamente. Mas, enfim, então Davi vai lá e diz, deixa eu ir para a terra dos filisteus. Dispôs-se Davi com seus 600 homens, veja que era 400, aqui já é 600, que com ele estavam, e passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua família, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, o jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Veja aqui os nuances do texto bíblico, né? Acontece, né? No desígnio humano, as coisas acontecem de acordo com o que os humanos estrategizaram, né? A mesma coisa lá que os amigos de Davi falaram, olha, se a gente for libertar Keila, Saul vai nos cercar na cidade. Eles pensaram com estratégia e aconteceu. Aqui também Davi pensou com uma estratégia humana e aconteceu. Mas aquilo que acontece na cabeça humana não é necessariamente o desígnio de Deus. Disse Davi a Aquis, se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Veja que isso daqui é tudo linguagem de político, né? Ele é servo, mas estava um servo com 600 pessoas. Então, aquilo era meio que um confronto, meio de troca de elogios, né? É uma situação bem política mesmo, né? Então, lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. De novo, não foi um presente de amizade, mas foi uma média, né? Pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, um enclave no meio dos filisteus. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra de filisteus foi 1 ano e 4 meses. Bom, o que aconteceu? Davi estava com eles, né? Aí o texto que eu mencionei depois, que na verdade vem aqui para frente, né? Que é Saul se prepara para lutar contra os filisteus, que está em 1 Samuel 29, e, portanto, os filisteus têm que se preparar para encarar a luta. Davi está no meio deles, e Davi, ao habitar na terra dos filisteus, portanto, professou lealdade ao rei Aquis. E é, portanto, um dos generais lá que tem que se juntar na batalha. Agora, os outros, os generais lá, colegas de Davi, ficam receosos da situação, porque falam assim, bom, ele está aqui no nosso meio, ele tem cuidado de nós, né, ele tem sido nosso aliado, mas vai que na hora H, no meio da batalha, ele decide lembrar que ele é um israelita e se volta contra a gente. Não queremos Davi no nosso exército. Davi até protesta, fala assim, não, eu estou compromissado, eu vou. Mas aí quem que é o profeta, quem que é instigado a profetizar para impedir que Davi lance a espada contra o seu próprio povo? Ninguém mais senão o próprio rei dos filisteus, que está aí no versículo 6. Então Aquis chamou, 1 Samuel 29, 6. Então Aquis chamou a Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha militar, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje.
Isso porque ele não sabia que Davi mentiu o tempo todo, que toda vez que ele estava atacando a cidade dos judeus, na verdade não era a cidade dos judeus, né? Então, é por isso que o rei dizia que nenhum mal havia tido, né? Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então disse Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? O que achaste do teu servo desde o dia que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Os inimigos aqui, os próprios israelitas, né? Respondeu Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. E aí Davi obedeceu. Bom, esse é o texto que mostra como a coisa começou ruim, né? Davi agindo segundo o seu, pensando consigo mesmo, segundo o seu próprio propósito. E Deus faz a boca do rei do filisteu dar a mensagem que vai livrar Davi de uma situação que, se tivesse acontecido, ele teria completamente se incompatibilizado para vir a ser rei em Israel. E ninguém, senão o próprio rei dos filisteus, é que nesse momento acabou viabilizando para que Davi, de fato, mais tarde, viesse a ser rei. Muito bom. Esses são os textos que a gente comentou. Está aqui depois o registro. Eu queria encerrar com esse texto aqui, é um texto muito bonito. Esse, sim, de fato, é em 2 Samuel 23. Segundo Samuel 23, segundo, né? Porque é o segundo livro. 2 Samuel 23. As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado. Então ele não era uma pessoa alta, ele foi uma pessoa exaltada. Do ungido do Deus de Jacó. Ele não reivindicou ser o que foi, ele foi ungido por Deus. Do mavioso, eu, na verdade, nem sabia o que era mavioso, precisei ver no dicionário, se fosse o Geraldo dando aula, ele saberia, né? Mas eu, enfim, descobri que é harmonioso, o harmonioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Senhor de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens e que domina no temor de Deus é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. É uma bela reflexão. Hã? É um salmo, né? O último salmo de Davi, está aqui. Não está no livro dos Salmos, é um texto pouco conhecido. Poucas vezes a gente vê esse texto citado, né? Esse texto também foi musicado, uma peça que uma vez a gente cantou, linda peça, que fala disso. Aquele que julga sobre os homens deve julgar com justiça, julgando ou governando no temor do Senhor. Ele é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva. Veja, todo cercado de bênção, a bênção da chuva, a bênção do sol, faz brotar da terra a erva. Esse é o legado de Davi. De todas as situações
conturbadas, como assim a gente chamou, fez brotar da terra a erva. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Que nós vamos fazer das nossas vidas brotarmos da terra a erva. Algum comentário antes de encerrarmos? Vamos orar. Senhor Deus, sabemos que o Senhor cuida de nós. O Senhor nos repreende, porque repreende a quem ama. Porque o Senhor nos molda, nos faz mais perto de Ti. Porque o Senhor é a nossa rocha, nossa fortaleza, diante dos muitos perigos, das muitas intempéries, das muitas adversidades. O Senhor há de cuidar das nossas vidas, para que possamos completar a boa carreira da fé, para que possamos combater o bom combate. Senhor, que nesse propósito vivamos a vida que o Senhor preparou para nós, que nesse propósito nós não tenhamos medo, receio, e busquemos tomar decisões pensando consigo mesmos, mas sim perguntando a Ti, Senhor, o que é que o Senhor tem preparado para nós. Sabemos, Senhor, que ao guiar nosso caminho, Tu és lâmpada para os nossos pés. Guia-nos, Senhor, nós pedimos, neste dia, nas nossas vidas. Guia esta igreja no seu propósito, que ela seja luz, luz para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo.